Olá, boa noite. Está começando o programa Não é Bem Assim e hoje o nosso tema é empoderamento dos negros. Nós vamos falar sobre a história e também sobre os avanços sociais. Para isso, aqui no estúdio, nós recebemos o Rogério dos Santos, que é coordenador da CUFA, e também a Manu Damasceno, que representa o movimento Mudança, né? Muito obrigada pela presença de vocês aqui no programa. A gente fala desse tema atual e importante, né? Obrigada pela presença, mais uma vez. Vamos iniciar falando da história do negro aqui no Brasil, né? Como é que vocês acham que é retratado, assim, essa história? Ela é real? Ela é carregada de preconceito? Como é que vocês veem essa história mesmo aqui? Real ela não é, né, Rogério? Eu acho que existe esse mito, né, de que a princesa Isabel, ela assinou a Lei Áurea, mas foi por pura pressão, né? Ali desde os acordos fechados com a Grã-Bretanha, Revolução Industrial, né, que não queriam fechar acordos porque o Brasil ainda estava muito, digamos, muito atrasado em termos de escravidão, né? Nós tínhamos escravidão porque existia os africanos, né, e descendentes de africanos estavam sendo escravizados no Brasil. Então existe esse mito, né, da Lei Áurea. Só que o que eu sei a princípio é que 5%, né, da população afro, né, brasileira, ela estava sendo escravizada. Então, porque os negros que saíram, que conseguiram, né, as cartas de alforria, como chama, eles já tinham conseguido isso pelos próprios esforços, né? E essas coisas não estão documentadas nos livros, né, de histórias, que foi o que eu aprendi ali no meu ensino fundamental e médio, né? Então, eu acho que é meio que uma mentira, né? Ela foi uma lei, né? Ela foi uma lei que foi escrita para estar ali nos papéis. Mas não houve funcionabilidade porque quando os negros foram libertos, eles não tiveram acesso a terras, né? Aos princípios básicos que eu acho que todas as pessoas precisam. E eu sei que naquele mesmo momento que os negros foram libertos, né, os senhores, eles pediram para que o governo indenizasse eles, né? E o próprio Rui Barbosa falou, né, indenize os escravos. Não foi o que aconteceu, né? Não tem essa inversão, por favor. Realmente essa questão da história, eu, por exemplo, na minha época, não existia, agora que está nos últimos 10, 15, 20 anos, que está sendo modificado a questão até bibliográfica da questão da história, porque antes eram umas pessoas que vieram e se deixaram-se ser escravos. E pelo contrário, os negros nunca deixaram-se ser escravos, sempre lutaram, sempre teve quilombolas, movimentos, né, de quilombos em todos os lugares, né? E essa questão até da Lei Áurea é uma questão que já vinha, né? Começou a sexagenários, né? Quem tinha 60 anos era porque não aguentava mais, porque eles nem duravam, né? A média de idade dos negros era até 40, 42, por causa de muito trabalho forçado, a não ser os domésticos, né? Os que ficavam na casa grande, mas os de trabalho braçal, de senzala, era mais ou menos essa idade. E também tinha a questão, depois do ventre livre, né? Que fazia algumas coisas, porque, como a Manu falou, existia uma grande política internacional, né, principalmente da Inglaterra, e da França, que era a Revolução Industrial. Então, eles queriam industrializar, não bastava mais esse setor, e daí não teria mais aplicação de dinheiro, e veio forçado isso. Mas, junto a isso, também teve essa questão, não só de propriedade. Os negros ficaram impossibilitados de quase 80 anos depois entre aspas, a abolição, de não poder estudar, não ter atendimento médico no hospital público, tá? E não ter propriedade nenhuma e não podiam ter uma carteira, alguma coisa oficial. Então, isso o que fez? Fez nada. Mesmo aqueles senhores que tinham uma compreensão mais assim, olha, vou doar um pedacinho de terra, porque ele sempre trabalhou, foi aqui na minha fazenda, eles não podiam passar. E logo em seguida, né, para fazer o Brasil, a colônia, veio a liberação dos imigrantes, né? A gente sabe que os primeiros imigrantes eram bandidos, né? Como os Estados Unidos, né? Não tem alguma coisa disso, porque os Estados Unidos também foi. A Inglaterra pegou os presos lá, botou nos Estados Unidos. Os Estados Unidos envolveu, e no Brasil, os primeiros imigrantes que vieram, né, foram esses. Aí depois, quando houve as guerras mundiais, que vieram outros que estavam fugindo da guerra. A gente tem que compreender. Mas, né, essa questão da história está sendo compreendida
a passos muito lentos, para não dizer assim algumas coisas. Hoje existe a Lei 10.638 que obriga, né, nas escolas, né, todas as escolas, a estudarem essa questão. Então hoje a gente está pesquisando, mas, né, infelizmente, os principais documentos, né, que tinham foram queimados. A gente está compondo a história através da igreja, né, da igreja católica que tinha, porque tinha alguns documentos e algumas coisas que ficaram em alguns cartórios que foram preservados, que é alguma questão de transação de escravos. Quer dizer, essa parte da história, assim, um pouco confusa, né, ou distorcida até, isso traz até os dias atuais, né, esse preconceito, talvez, essa imagem que a sociedade tem do negro é a partir dessa história, né, dessa forma como as coisas são contadas. Mais ou menos isso, assim, dá para interpretar desse jeito? Dessa história, né, porque desde a época da escravidão, o Brasil, ele quis mostrar para o mundo esse mito, né, da igualdade racial. E hoje em dia o que a gente vê é bem o contrário, né? Porque o negro, o homem negro, ainda mais a mulher negra, né? Eles são estigmatizados na sociedade, né? Nós não representamos nem 20% dos cargos de liderança no trabalho, né? E os últimos dados têm apontado que 43% das mulheres negras, elas ganham os salários delas inferior, né? 43%. Por serem negras. Menor comparado por serem negras e também pelas profissões que elas estão colocadas, né? Que elas estão inseridas. Não vamos julgar, né, também as profissões. Só que o que acontece hoje em dia, né, esse reflexo é tudo da época da escravidão, né? Se reflete hoje em dia na sociedade. E hoje vocês fazem um trabalho também através da CUFA, através de movimentos que tenta mudar essa realidade, né? Como é que é o trabalho de vocês, assim, atualmente? Na realidade, sim, eu mesmo, CUFA, né, que trabalha mais direto na questão de periferias, de favelas, mas onde... Que é a Central Única das Favelas, né? Sigla. Mas onde está centrado. Porque os piores índices estão os negros. Pior, onde que tem menos alfabetização, são negros. A questão de nível de estudo, negros. Presídios, negros. Não necessariamente, porque todo mundo diz assim, os negros são tudo bandido, tem aquele certo preconceito de sentar, ver um negro, vai pensar que são assaltados. Os negros estão presos, a maioria, isso é índice de IBGE, não é índice de alguma coisa. Estão presos por pequenos crimes. Mas como não tem condições de ter uma justiça, se tivesse um advogado, uma defensoria pública que atuasse melhor, estaria bem esvaziado. Até uma questão, esse tempo estava brincando, há 2 meses atrás apareceu os bandidos mais procurados do Rio Grande do Sul. Não tinha nenhum negro. E eu mostrei até para um colega meu, disse assim, isso aí está mentindo, mas não é a negrada que é. Então tem algumas coisas, umas percepções muito ruins, então a gente trabalha. Mas eu sempre fui ativista desta questão do movimento negro. Tem alguns debates quanto ao movimento negro em si, como funciona. Eu já não gosto de algumas coisas do movimento negro. É para dizer bem claro, né, e a gente estava dando uma conversa informal, eu sempre fui mais ameno. Hoje eu sigo a linha do mais Malcolm X, né, porque sempre os grandes, né, seguimos, né, sempre Malcolm X ou Martin Luther King, que foram algumas coisas, umas referências, apesar que nos Estados Unidos é bem diferente da questão racial, lá existe segregação racial, né? Tu tem um contato com a pessoa branca, social e de trabalho, mas não muito íntimo lá, porque eles chegam de tradição. Então é bem complicado lá, que é diferente da nossa educação no Brasil, como a Manu falou, que aqui tem essa lenda, porque na realidade, quando os portugueses chegaram aqui, primeiro que eles foram atacar foram as índias, né? As índias misturaram. Aí quando veio as negras, né? Foi essa misturada, por isso que isso é misturado. E quando veio os imigrantes também foi essa questão, mas ninguém identifica esse potencial. Mas fundamentalmente, acho que a questão da CUFA, pelo menos, né, pensa dessa questão de buscar o espaço. Né? A gente não quer derrubar ninguém, a gente quer os mesmos espaços, as mesmas competições. Né? Por isso que defende a questão de cotas,
a questão de referências, né? E a questão principalmente das referências, porque é a questão de autoestima. Porque hoje tu não vê nada, aí tu começa assim, porque não existe racismo no Brasil. Todo mundo diz que existe racismo no Brasil. Aí se tu perguntar, tem algum racista, né? Nas palestras que a gente vai dar, ninguém Não levanta existe. a mão. Né? Ninguém diz, existe racismo. Mas se existe racismo e não existe racista, né? Como é que fica essa questão da balança? Mas também eu pergunto para as pessoas, principalmente para os amigos, assim, pô, Rogério, tu tá numa linha meio radical das coisas. Então tá, então eu faço a mão cheia. Cita 5 médicos negros, 5 juízes negros, 5 advogados negros, enfim, 5 profissões, assim. Daí cita um, né, mas que ele conhece, depois ele fica pensando, mas tem, mas não conhece. Fica nessa questão. Bom, a gente vai fazer então um rápido intervalo. No próximo bloco a gente vai conhecer o trabalho da Manu, então, né, nessa questão também de empoderamento do negro. Nós já voltamos.